Olá, sou o professor André Dias Martins, sou bacharel em Sistemas de Informação, também licenciado na mesma área, licenciado em Pedagogia e licenciado em Matemática. Sou coordenador de curso de graduação e pós-graduação, também avaliador de cursos vinculado ao Ministério da Educação. Durante a minha fase de construção da carreira profissional, eu sempre quis trilhar os caminhos da educação. Eu nunca almejei outra área que não fosse a área da educação. Diante disto, diante deste meu desejo, em 2013, eu senti a necessidade de dar passos mais largos, de avançar para águas mais profundas em minha carreira profissional, em minha carreira docente. Então, já tinha trilhado aí um caminho, um percurso nas graduações, também um percurso em especializações, e em 2013 senti o desejo de agregar um pouco mais em meu currículo e fui buscar um programa de mestrado, porém um programa de mestrado que viesse de encontro a minhas necessidades enquanto docente, de encontro à minha realidade enquanto professor da área de tecnologia e da área da educação. E em 2013, diante desta procura, diante dessa necessidade, eu conheci o programa de pós-graduação Stricto Sensu em Metodologias para o Ensino de Linguagens e Suas Tecnologias da Unopar. E decidi, então, em 2013, realizar 2 disciplinas como aluno não regular, exatamente para conhecer o programa, sua proposta, o corpo docente, o corpo discente, o projeto político-pedagógico do curso. E nesta ocasião tive aula com o professor Anderson Teixeira Rolim e ali começamos a estreitar laços. Foi aí que percebi que realmente este programa viria de encontro às minhas necessidades, viria de encontro àquilo que eu estava buscando enquanto pessoa, enquanto profissional. No final de 2013, eu participei do processo seletivo, fui aprovado. Em 2014, eu ingressei como aluno regular deste programa de mestrado em Ensino e Tecnologia. Então, em 2014, foi um ano para nos dedicarmos ao cumprimento das disciplinas e em 2015, iniciamos todo o processo de escrita da nossa dissertação. Daí, nesta ocasião, o professor Anderson convidou a professora Luciane Batistella Bianchini para vincular-se à nossa proposta de dissertação, uma vez que tínhamos uma temática que vinha muito de encontro à área de formação e à área de atuação da professora Luciane. Então eu costumo dizer ao professor Anderson que esta foi a nossa maior e melhor aquisição, porque a partir disso a nossa dissertação ganhou corpo, ganhou forma, ganhou vida, e a professora Luciane passou a ser a minha orientadora, e o professor Anderson, meu co-orientador, claro, também sempre o professor Anderson, com ideias muito pertinentes à fase de escrita do nosso trabalho. Então, desta forma, nós investigamos os diferentes níveis motivacionais de alunos do ensino médio em estar aprendendo conteúdos matemáticos via recursos computacionais, tendo como apoio uma ferramenta de codinome WebQuest. Então, a minha intenção enquanto aluno era desenvolver um trabalho que envolvesse educação e tecnologia, que envolvesse a matemática por ser licenciado em matemática, que envolvesse a educação por ser licenciado em pedagogia, mas, é claro, tendo por base recursos computacionais, porque acreditamos que a tecnologia vem de apoio, vem apoiar todo o ensino, aprendizagem, todo o conhecimento. Então, desta forma, nossa dissertação teve como tema afetividade e a construção de conhecimento na virtualidade, sentimentos de alunos do ensino médio na resolução de desafios da WebQuest. Por que nós escolhemos essa temática? Por que nós escolhemos este assunto? O que nos motivou a isso?
sabemos e também acreditamos e defendemos que muitos alunos eles apresentam sentimentos negativos com relação ao ensino da matemática, sentimentos tais como medo, ansiedade, desinteresse, desânimo, por achar que a matemática é muito difícil ou por não se sentir atraído por ela. Então, diante de tal prática, nossa pesquisa permeou a seguinte indagação. Como os sentimentos convocados durante a resolução de uma atividade da WebQuest articula-se as interações dos alunos com o conhecimento matemático, neste nosso caso, álgebra linear? Como que isso dá? Como que isso se procede? Então, nós tomamos como embasamento toda a teoria piagetiana sobre a construção do conhecimento e a sua relação com a afetividade. Nosso trabalho, nossa pesquisa objetivou-se em analisar como 21 alunos de 2 escolas distintas da rede estadual de educação, de 2 cidades distintas, interagiam afetivamente com o conhecimento, neste caso sobre álgebra linear, e entre grupo de colegas, como que eles se comportavam entre o grupo de amigos que estavam aprendendo o mesmo conceito, e por meio de coação e de cooperação durante a aplicação de 3 desafios propostos por meio da ferramenta WebQuest. Os resultados que nós alcançamos, que nós atingimos, indicaram que as interações foram pautadas, sobretudo, por cooperação, mas também ocorridas por intermédio de relações entre sujeitos via ambientes virtuais. Então, nós percebemos que houve uma interação entre estes sujeitos. Toda a nossa pesquisa, durante toda essa nossa pesquisa e após toda a coleta de dados, nós concluímos que, embora sentimentos positivos estivessem presentes nos alunos que não conseguiram um resultado positivo, ou seja, mesmo aqueles alunos que não atingiram o cumprimento da tarefa, que não acertaram o resultado proposto pela ferramenta WebQuest, até mesmo estes alunos persistiram durante todo o cumprimento das atividades, foram até o final, ou seja, ninguém desistiu. E isso ocorreu principalmente pelo aspecto afetivo muito presente na ferramenta WebQuest. Tal aspecto deve-se ao perfil instigador que as situações problema realizadas pela WebQuest promovem durante toda a execução de uma atividade. Foi analisado e foi observado ainda que os novos desafios, estes desafios que apresentamos aos alunos, que colocamos para os alunos, mesmo os que estavam errando, diante de uma novidade, isso convocou o sujeito sempre a novas ações. Ou seja, este sujeito tinha diferentes sentimentos e, mesmo não acertando, o sentimento era pertinente e positivo. Então, no que se refere ao uso, à aplicação da ferramenta WebQuest, os aspectos afetivos relacionados à aprendizagem são de fundamentais importância para a construção do conhecimento e para a construção do sujeito. Eu, enquanto professor, sempre utilizei recursos tecnológicos em toda a minha prática docente. Sempre em sala de aula eu procurei galgar por conhecimentos computacionais, por recursos computacionais, porque eu acredito que isso é importante e isso pode alavancar todo o processo, acelerar o processo de ensino-aprendizagem de um aluno. Se o aluno sente-se motivado, ele vai pesquisar e pesquisando, ele vai avançando e vai adquirindo conhecimento. E diante desta pesquisa propriamente dita, conforme fomos avançando na escrita de nossa dissertação, eu pude constatar que os aspectos afetivos eles estão fortemente presentes para a aprendizagem e para o acúmulo dos conhecimentos.
Diante disto, criou-se então uma estratégia que tem um aspecto tecnológico, no nosso caso a ferramenta WebQuest, um aspecto tecnológico de caráter lúdico, mas também motivacional. E foi este aspecto afetivo e motivacional que promoveu o interesse dos alunos a prosseguirem com o cumprimento de uma atividade desafiadora, neste caso, conteúdo de álgebra linear, cuja mesma não atraía os alunos, até então, não atraía os alunos, mas foi diante da aplicação por meio desta ferramenta de cunho afetivo, motivacional, que conseguimos verificar que os alunos, quando estão diante de uma atividade que os remete a um desafio, eles sentem-se mais motivados, mais ativos, mais úteis na atividade e com isso vai construindo melhor o seu conhecimento e o seu ensino-aprendizagem. Então, este foi um pouco do cenário que foi construído ao longo de nossa dissertação. O nosso trabalho ele foi tão importante, para mim principalmente, que após a nossa defesa, em 21 de dezembro de 2015, eu fiz um resumo, nós fizemos aí um resumo de toda a nossa dissertação, né, um recorte, melhor dizendo, em toda a nossa dissertação, e construímos um artigo, fruto dessa dissertação, e submetemos a uma revista de Qualis A1, o que foi rapidamente aprovado aí pelo meio acadêmico, pelo meio científico. Isto reforça aquilo que já sabíamos e aquilo que já defendemos. Pois sabemos que hoje existe uma grande apologia enquanto à tecnologia. A tecnologia ela é muito importante, eficaz, necessária, precisa, principalmente na atualidade, nos dias que estamos vivendo. Porém, nós não podemos esquecer o lado humanizado do homem. O ser humano ele é cognitivo, ele é afetivo e ele é social. E essa afetividade não pode ficar esquecida. Essa afetividade não pode ficar esquecida por detrás dos recursos computacionais. Ela é eficaz, ela precisa aparecer. Então eu agradeço muito a oportunidade que eu tive enquanto aluno de cursar, de caminhar pelo programa de mestrado da Unopar. Eu agradeço muito à Unopar por esta oportunidade, por essa chance, a este programa que me acolheu e pude avançar na minha carreira acadêmica conforme era o meu desejo. Agradeço muito a minha orientadora, Luciane Guimarães Batistella Bianchini. A ela eu expresso muito, já expressei e continuo expressando a minha gratidão por repartir comigo os seus conhecimentos, por confiar em meu trabalho, por colocar em minhas mãos as ferramentas com as quais eu pude abrir novos horizontes rumo à satisfação plena da minha carreira profissional. Também agradeço muito ao professor Anderson. O professor Anderson é uma pessoa admirável, ele para mim é um exemplo de profissional. Agradeço muito ao professor Anderson por sua complacência, por ter me proporcionado aí novos e importantes conhecimentos. Agradeço ao professor Anderson por acreditar em mim, por acreditar em meu trabalho, assim como a professora Luciane, por essa dedicação que ambos tiveram com a construção desse nosso trabalho. Também agradeço a professora Solange Iegashi, de uma outra instituição, que foi uma professora convidada para estar na minha banca de defesa, de qualificação e defesa final de mestrado, uma excelente profissional, e após a minha defesa nós estreitamos laços profissionais e avançamos aí visando melhorar ainda mais o nosso currículo com algumas escritas. Agradeço também a professora Samira, coordenadora deste programa tão rico de mestrado.
Eu costumo dizer aos meus alunos que a verdadeira sabedoria, ela está na busca constante pelo conhecimento. E a Unopar, este programa de mestrado, me proporcionou buscar um pouco mais, agregar um pouco mais deste conhecimento em minha vida pessoal, profissional e humana. Então agradeço a todos vocês. Este é um pouco do meu relato, da minha vida profissional enquanto aluno neste programa de mestrado e agora enquanto egresso. Agradeço a todos vocês, um grande abraço e sucesso profissional, pessoal e humano para todos nós. Um grande abraço. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Washington Luiz da Costa, sou professor de Educação Física, atuo no Instituto Federal do Paraná, campus Londrina, ministrando a aula de Educação Física para o ensino médio, atuo na Educação Básica, no ensino médio, e quero falar um pouquinho sobre o mestrado, que eu tive a honra, né? Sou muito orgulhoso de ter participado da primeira turma de mestrado em metodologias para o ensino de linguagens e sua tecnologia na Unopar, no campus Pisa aqui, e tive como orientadora a professora Andréa Zompero, que foi uma mãe, uma excelente profissional, puxou muito minha orelha, né? A gente criou um vínculo de amizade bem legal durante esses anos do mestrado, e é um mestrado que rendeu muitos frutos, né? Na verdade, eu fiz um mestrado falando sobre ciência, tecnologia e sociedade. O título da minha dissertação foi a CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, na compreensão dos alunos que participam da iniciação científica no Instituto Federal do Paraná, né? Aqui, o meu objeto de pesquisa foi justamente aqui em Londrina, no campus Londrina mesmo. E tive muito orgulho, tive muita satisfação de participar com a professora Andréa. E minha história no mestrado da Unopar começou de uma forma bem legal, bem diferente, porque na verdade eu trabalhava com brinquedos feitos de materiais recicláveis, assim, eu trabalhava com educação especial, com deficiência visual. E eu lembro que quando eu fui fazer a inscrição do mestrado, antes eu tive que falar com uma professora, que eu não me lembro o nome agora, mas a professora assinou aquela carta para mim, uma carta de aceite, né, para ser minha orientadora, e ela saiu do mestrado. E durante a entrevista, eu fiz a entrevista, acho que foi com a professora Samira, a professora Andréa Zompero, e durante a entrevista, foi muito legal, um papo muito legal, e quando saiu o resultado, a gente foi conversar, a professora Andréa me chamou, colocou toda a situação do que tinha acontecido, e perguntou se eu gostaria de fazer parte do mestrado, participar com ela de orientadora. Só que o objeto de estudo dela era a iniciação científica. Então mudou totalmente meu objeto de estudo. Na verdade, eu tive que aprender do zero, tive que começar do zero mesmo, trabalhar com iniciação científica. E foi um longo percurso, muitos artigos, muita literatura lida, né, envolvida, mas foi um trabalho muito gratificante, um trabalho muito bom, um trabalho assim que impactou diretamente minha vida profissional e pessoal. Eu lembro que o meu trabalho ele foi bem visto pela banca porque ele teve começo, meio e fim. Ele foi um trabalho bem amarrado. E após esse trabalho, após os resultados colhidos, eu me reuni com os coordenadores do projeto, porque eu analisei um projeto que chamava Aquário em Rede, no Instituto Federal, aqui em Londrina, que era uma criação de peixe, né, e num aquário, e ele era controlado à distância. Então o pH da água, a temperatura, tudo era controlado pelos alunos online. Então tinha os monitores, né, que trabalhavam nesse projeto, fiz entrevista com alguns monitores, então eu pude acompanhar sem interferir no projeto, mas acompanhando, tendo uma visão de fora. E eu lembro que a gente chegou à conclusão de que a parte prática do projeto era muito bem executada. Porém, a introdução ao projeto,
a teoria que embasava todo o projeto estava deficitária. Então os alunos ano a ano iam trocando, né, as monitorias, e os alunos já entravam na prática do aquário. Então isso fez assim os coordenadores se atentarem para isso, causou uma reflexão coletiva. A partir disso, os projetos que vieram em seguida, principalmente das áreas de biologia, de química, de física, eles têm uma densidade maior em relação à parte teórica, o embasamento teórico antes pré-projeto nesse caso, né? Foi muito legal, e eu lembro que durante esses dois anos, 2 trabalhos foram assim, de 2 capítulos da minha dissertação foram aceitos para um congresso em Barcelona, na Espanha. Eu lembro que em 2014 eu fui para Barcelona, na Espanha, apresentar esses 2 trabalhos que se referiam a 2 partes da minha dissertação sobre a CTS, e foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Teve alguns outros artigos publicados, teve mais um trabalho na UNILA também referente ao trabalho. Foi uma experiência muito agradável, e claro que nada disso teria ocorrido se eu não tivesse o apoio integral do ONOPAR, né, do professor Sugimoto, do pessoal que dá todo esse suporte, né, o pessoal que trabalha diretamente ligado a essa parte de pós-graduação ali, todos os professores. Lembro muito bem das aulas da professora Samira, do professor Anderson, a professora Andréia, sem comentários, né? A professora Andréia é uma pessoa assim que teve influência direta na minha vida profissional e pessoal, né? E eu agradeço muito a ela de coração por ter me feito uma pessoa melhor, por ter assim feito eu acreditar em mim que daria tudo certo no mestrado, que não seria fácil o caminho, porque nada vem fácil, né? O caminho sempre cheio de obstáculos, mas que a gente pode vencer esses obstáculos. Então, o ONOPAR teve eu tenho um carinho enorme por essa instituição, porque ela realmente influenciou muito na minha vida profissional, né? E em relação ao doutorado, eu estou escrevendo, já estou com um pré-projeto no forno, né? Tá aí no forno, e para a gente tentar a seleção de doutorado. E ele vai falar sobre literacia em saúde e a educação física, né, nas escolas, sobre esse entendimento em literacia que pode ser assim, que pode contribuir satisfatoriamente na prevenção de fatores de riscos relacionados à saúde na vida adulta, né? Muitas vezes os profissionais, os professores de educação física trabalham, mas eles não trabalham pensando que esse aluno vai ser um adulto e ele tem que, provavelmente, ser um adulto consciente das suas atitudes, principalmente em relação à saúde, né? Então, é um viés muito legal que estou tentando percorrer aí. Espero que dê certo. Só tenho a agradecer as pessoas que fizeram parte da minha trajetória até aqui. Ela está pausada, mas não está finalizada, né? E muitos amigos a gente fez também no mestrado. Lembro muito dos amigos, das conversas, das aulas, das risadas em sala de aula. Era muito gostoso. E para terminar, eu queria deixar assim uma mensagem que eu me sinto hoje um privilegiado por ter tido essa oportunidade, por ser um professor que trabalha numa rede pública de ensino federal aqui em Londrina. É a única rede pública federal que trabalha com ensino médio, já que a UTF-PR trabalha com cursos superiores. Então, eu sei que eu posso
e devo e tenho a missão de fazer os meus alunos melhores. Eu dou assim tudo de mim para que eles possam conseguir seguir suas trajetórias de maneira satisfatória, que consigam se realizar durante a vida, né, profissionalmente e vida pessoal, que possam ajudar suas famílias, que possam se emancipar financeiramente, porque a maioria dos nossos alunos eles são oriundos de escolas públicas e continuam no ensino público com a gente, e que sigam essas trajetórias e possam lembrar que um dia tiveram uma passagem muito boa nessa instituição que eu trabalho hoje, e que possam lembrar da gente, né? Que possam lembrar de algum conselho, alguma aula, alguma coisa assim. É o que eu espero e desejo a todos assim muita saúde, muita paz, né? E obrigado de novo a todas as pessoas envolvidas nesse processo, e sonham até breve. Eu acho que logo logo a gente está de volta. Muito obrigado a todos aí. Fiquem com Deus, usem máscara, né, nesse novo momento nosso, e muita saúde a todos. E obrigado, professora Andréia. Sem a senhora, minha vida não teria mudado, não teria sido diferente, e diferente para melhor. Muito obrigado, muita saúde, muita paz para a senhora e para a sua família, tá? Obrigado.